Então vamos lá. O Espriella, meus amigos, ele representa um fenômeno muito similar ao nosso, que é o de ruptura com as oligarquias vigentes de direita e esquerda. Inclusive ruptura com o sistema político partidário clássico, com a linguagem política clássica. Claramente ele se espelha no modelo de campanha do Milei. Põe na tela esse... Né, esse card dele, né? O que acontece? É até muito engraçado que tem uma matéria minha na CNN que é Renan Milei na forma e Bukele no conteúdo. O Espriella, ele parece o Bukele, ele usa uma barba a la Bukele, né? E aí ele fala que meu inimigo é o Petro. Aí ele chama Abelardo da Espriella, o tigre defensor da pátria, da liberdade, de uma ordem que nunca se arrodilha. O que era arrodilha? Não sei. Mas enfim, o símbolo dele é um tigre, né? Ele se inspira muito no Milei, nessa questão do tigre, porque o Milei é o león. E até só uma curiosidade, você sabe por que você escolhe animais lá? Porque tinha a Pato Bullrich, né? Você na Argentina, todos os candidatos, eles têm por alguma razão, eles põem nas sondagens o nome de um animal, porque não pode fazer pesquisa. Tem uma coisa assim. Então você põe o nome do animal. Um é o pato, outro é o leão, outro é o não sei o quê. O outro é o cachorro. E aí você vota nos animais, aí você pode divulgar as pesquisas. É bem bizarro, né? Isso é uma questão da Argentina. Então o Milei, ele colou no leão. E aí ele tá lá com o leão. Por curiosidade, né? O Espriella é o tigre. E nós outros somos o jaguar. Ou em português, nós somos a onça. Cada um por uma razão diferente. Eu acho que o Espriella é mais inspirado no que o Milei fez mesmo. Ele tá usando uma tática que foi vencedora nas eleições locais. E pra nós não, porque assim, a onça é o nosso símbolo. Só pra vocês entenderem, se você pegar o logotipo do partido do Milei, não é um leão. É uma águia. Tá? Você pode colocar lá, La Libertad Avanza. É uma ave, eu não sei qual ave, imagino que seja uma águia, tá? Mas é justamente um símbolo de uma ave, né? Uma ave... símbolos que invocam liberdade sempre vem com aves, né? Aqui, ó. Pera. É uma águia. Então, o símbolo do Milei é uma águia, só que o Milei puxou pra ele o leão. O nosso não, né? Você vai pro Partido Missão, o símbolo do Partido Missão é uma onça, então a gente tem onça em toda a nossa iconografia aqui, né? Sempre tem uma oncinha, mas, sim, é aquela coisa, quando chega um negócio chamado espírito do tempo, a onça aqui, né? Falando, o espírito do tempo é meio que o espírito disso aí, né? E essas coisas acabam se comunicando, vamos dizer, dessa maneira meio única, né? Então, tá ali o cara com o leão, outro com o tigre, a gente vem com a onça, né, partidos novos que surgem. Essa é outra coisa em comum, tá? O Milei cria um partido, o Bukele cria um partido e nós criamos um partido. Tem muita coincidência aí. É um processo em que, vamos colocar aqui, as gerações mais jovens percebem que o sistema político está sendo tomado por oligarquias corruptas e elas rompem com essas oligarquias. É quase como se fosse um grito de salvação da América Latina. Vou colocar, a América Latina está tentando dar um grito de salvação, especialmente a América do Sul. O México está numa situação muito complicada, porque parece que não há meio de derrotar a esquerda no México. E o México tá assim, tá com uma esquerdosa nojenta no poder. Mas aqui na América do Sul, esse misto de falta de desempenho econômico, pobreza, desajuste fiscal, corrupção endêmica e crime organizado, ocupação territorial por crime. Esse mix é um mix que sabotou a América Latina, especialmente a América do Sul, por décadas. E eu acho que precisa vir uma resposta. Aqui no Brasil, como a gente antecipa tendências, isso é uma verdade. O Brasil, por mais que seja um país, em termos educacionais, pior do que muitas nações da América do Sul, do ponto de vista do uso das redes sociais na política, ele antecipa muitas tendências. O Brasil antecipa a tendência na Europa. Eu acho que, assim, em termos de política e redes sociais, Estados Unidos e Brasil andam quase par e passo. O Brasil ele é mais desenvolvido em política de redes sociais do que a Europa, tá? Mas, dito isso, o Brasil fez uma aposta errada no Bolsonaro, e aí, né, tá pagando o preço dessa aposta errada até agora, né? E aí agora existe a pré-candidatura de Renan pra superar o bolsonarismo e a gente destruir o Lula de vez. Porque seria maravilhoso, cara. Realmente, assim, é uma salvação pro Brasil. A gente destrói o Flávio no primeiro turno e destrói o Lula no segundo turno. É meio que o fim desses dois blocos, cara. O que vai pintar de opções, né, assim, legais pra governos estaduais e tal, não tá no gibi. O Brasil quer outra... Esses caras não dá pra fazer política como esses caras fizeram. Eu vou comentar um negócio. Na marcha pros prefeitos, né, houve muito prefeito que não pratica o tipo de... Não é que houve muito. Todos os prefeitos não praticam o tipo de política que eu acredito. Mas
de alguma maneira, eles concordam com a crítica que eu faço e gostariam de viver num mundo em que o modelo político nosso fosse vencedor. Mesmo eles não praticando ele. Sabe por quê? Porque talvez eles nunca conheceram política para além do modelo que eles já têm. E isso aqui é um bom elemento pra gente estudar. Talvez, assim, eles só pensam a política daquele jeito porque eles só concebem política nesses termos. Política para um prefeito no interior, sabe, do norte de Minas é comprar voto da população, é ficar pedindo dinheiro pro governo federal, pedindo dinheiro pro governador, pedindo pra um deputado mandar uma emenda, é botar os aparelhados na máquina pública, realmente não tem nenhum compromisso com o indicador, até porque a população não liga. Então o prefeito trabalha só com essas categorias. Quando a gente começa a trazer novas possibilidades, ele fala, não, me interessa. Isso aqui me interessa. E aí a gente... Só que isso sempre parte de cima. Então, não dá para os que estão em cima, me refiro ao bolsonarismo e o PT, fazerem isso porque eles concebem a política já no método dos velhos. Quando o Lula ele faz política junto com o Centrão, da maneira mais abjeta possível. Quando o Lula pertence ao PT, que é um partido abjeto por si só, quando você vê o Flávio com o Bacelar, com toda aquela banda podre, você percebe... Entendi. Eles não concebem política de outra maneira. A gente pensa a política de outra maneira. O Bukele pensa a política de outra maneira. O Milei pensa a política de outra maneira. E espero que o Spirilla lá da Colômbia pense política de uma outra maneira. Porque isto muda o jogo. E isto representa a mudança. Tá? Ó, o pessoal, o Gabriel falou, só os mesmos estão doando, bora doar, galera. Galera, assim, vamos doar mais. Ó, falta 70 mil reais pra entrar aqui, pra gente dar esse jump nosso na vaquinha, pra gente subir aí pra 500 mil reais. Vamos dar aquela acelerada, galera. Alguém comentou aqui que a vaquinha diminuiu, é que alguém deve ter doado por pessoa jurídica. Só pode doar pessoa física. Eles têm um sistema que já tira a doação? Parece, é que a vaquinha subiu, depois caiu, agora eu vou subir de novo. Não pode doar. Se você doa pra uma MEI, doa pela empresa do seu pai ou sua empresa, não pode doar. Você tem que doar pra pessoa física. Posso acrescentar uma coisa que você falou sobre o prefeito? Por favor. Mas fala aqui, Fala aqui, né? Fala ali, não vai no riso. E um dos estudos que a gente também olhou sobre essa questão dos prefeitos de um pesquisador no interior da Bahia falando com alguns vereadores do interior da Bahia, essas cidadezinhas com um vereador no interior da Bahia, e alguns deles relatam que eles se sentem reféns dos eleitores nessa questão da compra de votos e como funciona o sistema político. Obviamente, você tem que levar, o cara ainda é um cara que está comprando voto, mas ele sente que você tem que fazer isso. É assim que funciona, né? É assim que funciona a política e os políticos são filtrados pelos eleitores para só os políticos que compram voto realmente conseguem prosperar nesse lugar. O próprio eleitor... Que eles se sentem refém desse sistema. Eles têm que fazer. Mesmo o cara, às vezes, não querendo muito, ele é assim, meio que obrigado. Deixa eu te contar um negócio, né? Eu tava no Maranhão, eles estavam explicando o conceito de não perder o voto. Exato. Porque você não tá comprando voto. Hoje em dia, eles falam isso, você não compra o voto. Mas se você não dá o dinheiro, você não vai ter esse voto, com certeza. Porque o cara vai pra vários políticos pedir coisa... E aí ele vai filtrando. É aquele que a gente lembra daquele estudo. É uma seleção natural darwinista. Tem um filtro. O eleitor ele faz um filtro, que é uma das coisas que faz com que esse sistema, mesmo tendo tido várias coisas que deveriam ter enfraquecido o clientelismo no Brasil, ele perpetua. Por quê? Por conta do eleitor. É a tese daquele cara lá que eu te falei dos Estados Unidos. Ele fala que o eleitor, uma das coisas que ele faz para perpetuar esse sistema é esse filtro só por candidatos que entregam benefício. Então, na verdade, assim, a gente tem que punir muito o eleitor e fiscalizar muito esse trabalho do eleitor de permitir essa seleção natural dos mais corruptos, né? Sim, é aquela questão, que são os dois lados. Tem o problema do político e tem o problema do eleitor também. A relação é dos dois, e os dois estão interessados em ela continuar. Não é só um. Sim. Que é o que é a questão. E essa é a verdade, né? Isso é uma grande verdade que você tá falando, porque a gente, quando coloca a questão da compra de votos no Brasil, parece que assim, um político foi e uma pessoa, não, eu não quero vender meu voto, toma, leva meu voto, aí me dá o dinheiro. Não é. Não é. E outra coisa, lembre-se que a compra de voto não é um processo que acontece durante apenas o ano da eleição. Ela é um processo contínuo, que se dá depois que passa a eleição. Especialmente com os vereadores e prefeitos. Acho que o grosso tá ali, né? É a base de que é o contato direto com o eleitor. E aí depois os políticos eles compram os vereadores e prefeitos em lotes, né, de eleitor já direto. Sim.
E aí essa seleção que ele está descrevendo é assim, um eleitor chega o ano da eleição, ele quer saber quem será que é o vereador que vai cuidar melhor dele. Então pensa assim, o vereador é como se fosse um contrato que ele vai pagar a rescisão do eleitor. Então o eleitor votou num cara A, aí o cara B aparece e fala, e aí eleitor, o que eu vou ganhar? Aí em geral você vai oferecer uma grana boa para ele votar na eleição. Em geral, a grana que ele tem que oferecer é maior do que o candidato que ele já tinha uma relação com esse eleitor, para esse eleitor poder fazer a virada de casaca, né? 2, quando esse vereador vence a eleição, aí nos 4 anos de mandato dele, esse eleitor vai cobrar coisa dele. Mas não é que cobrar, ô vereador, o prefeito tá... Não, ele vai assim, eu preciso de coisas para mim. Ó, o meu telhado furou, você não tá olhando pela população. Pro eleitor, o olhar pela população o vereador tem que me fazer favores personalíssimos. Ele é população. Ele acha que esse é o trabalho do vereador e do prefeito local. Tipo, o político, ele tá ali pra te dar uns benefícios, assim, te dar acesso a coisas que você não conseguiria ter sem ele. Que é o cuidar de gente. O vereador tem que cuidar de mim, o prefeito tem que cuidar de mim. Qual é a fama do vereador, um político que entrega? O que é essa entrega? É isso. É esse filtro, eles filtram pelos políticos que entregam, por isso que tem que ter a fama. Ou eles querem ter essa fama. Sim. E aí, pra fazer as entregas, pessoal, não existe milagre. Ou você é um vereador muito rico que ganha uma eleição e aí você fica queimando patrimônio com isso, o que é raro, tá? Ninguém queima patrimônio ali na política, tirando otários como nós, tá? Ou você rouba, e o roubo vai estar com contratos na prefeitura, cargos fantasmas na prefeitura, ou o grande roubo, que é o desvio de emendas, que aí você rouba através das obras, faz um caixa 2, e aí você vai cuidando de gente, né? Você vai fazendo suas entregas. Aí nessas entregas você vai mantendo a compra de voto. E isso realmente, como você falou, isso vai selecionando apenas os mais corruptos. Tem um processo de seleção, de filtro dos candidatos. Muito bom falar nisso. Por isso que mantém tanto... Por isso que o clientelismo se mantém, não só isso, mas parece que está crescendo mais no Brasil. Mesmo a gente tem tido aumento da renda dos mais pobres, urbanização, tem um voto secreto no Brasil. E aí você falou, tipo, às vezes a gente imagina que o eleitor que vende o voto, ele é só um coitado. Mas ele é meio safo, ele entende que os caras querem o voto dele, ele entende que realmente tem um voto secreto, o cara não tem como saber, então eles relatam que eles vendem para 5, 6 candidatos diferentes, o mesmo cara, promete o voto em troca de benefício. O cara joga o jogo. Sim. Porque para ele também é uma parte importante da vida dele, são essas relações. Sim, então, a pessoa se sente prestigiada. Tipo, eu tenho um amigo vereador na cidade. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tava numa chácara de um amigo e ano passado, já o partido praticamente montado, e aí a pessoa na chácara vira pra mim, Renan, pô, eu conheço o vereador aqui na cidade, pô, até comentei de você pra ele e tal. Tá, e daí? Né? No fundo, ele tá mostrando o prestígio que ele tem em estar próximo de um cara que tinha exatamente essa relação com ele. Então é uma relação de prestígio. Olha como eu não sou um qualquer um. Eu tenho o meu padrinho. O vereador é como se fosse um padrinho. Que é o mesmo sistema da máfia, galera. O filme Godfather, que quer dizer o padrinho. Godfather é um padrinho. Isso é um sistema de apadrinhamento de pessoas sendo cuidadas por outros, que é um sistema muito primitivo. É um sistema relacional clânico. Muito quase muito forma primitivo. Esses grupos políticos que é assim, quem agora entrou um novo, se o cara é o prefeito, ele perde a reeleição, entra um novo grupo, demite todos os caras deles, contrata os caras deles, né? Tem essa meio que briga, assim, primitiva mesmo. Sim, Eu tava contando para um amigo meu estrangeiro sobre o que a gente tá fazendo, como é que funciona a política aqui, a reação dele foi, nossa, vocês ainda estão nisso? Porque para ele, assim, o país, ele falou, não, a gente tinha isso há 150 anos atrás aqui, sabe? Um europeu. Então a reação dele, o que me impressionou, ele falou, vocês ainda estão nisso. Foi essa a reação dele. Porque o nosso sistema político é muito arcaico. As reformas que a gente tem que fazer para o Brasil dar um salto são a reforma política verdadeira, nesse sentido. Elas têm que alterar essa dinâmica. Cara, essa é uma dinâmica que mantém a gente, em grande medida, no século XIX, muita coisa. Inclusive num falso capitalismo que a gente tem nas cidades pequenas. Não existe capitalismo nas cidades pequenas. Não tem. É aquela economia sem produção. Não tem produção nenhuma, não existe. Aquela cidade é uma ficção jurídica. Então, falar que tem capitalismo... Não tem, cara. É outra coisa que tem. Essa outra coisa, ela não é funcional.